Salve nação, saudações rubro-negras, hoje tem Mengão em campo, hoje tem Flamengo e Palestino às 9 da noite. Separei para vocês aqui um corte do jogo aberto da Band e um corte da ESPN Brasil com todas as informações de Palestino e Flamengo. O Tite alterou o time do Flamengo, temos a volta de Everton Cebolinha e temos Matias Vinha de titular. Vou trazer para você aqui a provável escalação e tudo o que anda acontecendo lá no Chile. Beleza, galera? O vídeo tá top, o vídeo tá bem informativo, então já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da Band, canal Jogo Aberto e também canal ESPN Brasil, link na descrição. Deixa eu mostrar para vocês aqui os jogos que tem hoje. Olha só, tá na tela 6 jogos de Libertadores da América com o nosso Mengão em campo e tem também 6 jogos de Sul-Americana. E na Libertadores, além do Flamengo, tem Atlético Mineiro, tem o River Plate que joga hoje também, só jogaço! O assunto Libertadores, hoje é dia de Palestino e Flamengo. Mengão precisa mostrar um futebol mais convincente, deixar o torcedor mais tranquilo e agora esquece da Série A e se concentra na competição continental. Isso aí. Noite importante para o Flamengo na Libertadores. O rubro-negro precisa se recuperar no torneio internacional, passar por cima de uma certa instabilidade que vem enfrentando. Mais tarde, no Chile, o Fla visita o Palestino no estádio Francisco Sanches Rumoroso, em Coquimbo. Jogo válido pela 4ª rodada do Grupo E. O técnico Tite conta com um retorno de peso no time. O atacante Everton Cebolinha está recuperado de lesão na panturrilha. Ele ficou fora dos últimos 5 jogos, mas participou do treino normalmente e pode começar jogando. Cebolinha é o único jogador do grupo principal que está invicto na temporada. Com a presença do camisa 11, o Flamengo disputou 18 partidas em 2024, com 14 vitórias e 4 empates. O zagueiro Fabrício Bruno também retorna ao time. Na lateral esquerda, Vinha é a novidade, podendo assumir a vaga de Ayrton Lucas. Na direita, Wesley será mantido no time. Mas isso tem motivo. Varela sofre com dores na costela depois de ter recebido uma pancada. Vamos aos desfalques. O meia uruguaio Arrascaeta está fora do jogo. Ele até viajou para São Paulo para acompanhar o grupo no duelo com o Bragantino, mas voltou para o Rio de Janeiro para tratar da pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. Arrasca não é o único problema de Tite para o confronto. Além do camisa 14, o volante Eric Pulgar também ficou no Rio, por conta de uma torção no tornozelo esquerdo. Dessa forma, o Flamengo deve ir a campo com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinha, Alan, Gerson e De La Cruz, Luiz Araújo ou Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Pedro. O Fla está em segundo lugar no Grupo E, com 4 pontos. O Palestino, adversário de mais tarde, vem em terceiro, com 1 ponto a menos. Só que o líder Bolívar disparou e tem 5 pontos a mais que o rubro-negro. Uma vitória em terras chilenas é tudo que o Flamengo precisa para aliviar a tensão e, claro, ficar mais próximo de confirmar uma vaga para as oitavas. Até que ponto os desfalques podem prejudicar a equipe do Tite hoje contra o Palestino? Loirão, aparecer na prévia ali, um time bom, verdade é essa. Qualidade técnica, o problema é que essa engrenagem não está funcionando. Jogadores do Flamengo parecem que não estão entendendo o que o Tite pede e o Tite parece que não está entendendo qual é a característica do time. A gente viu ali provavelmente o Luiz Araújo, uma possível entrada do Bruno Henrique. O Bruno Henrique vem jogando os últimos jogos. Pode ser que ele fique fora justamente para tentar se recuperar fisicamente dentro do rodízio. Independentemente do time que jogar, precisa vencer. Mostramos a classificação do Flamengo. O Flamengo vive uma situação difícil dentro da Libertadores, então essa vitória deixa o Flamengo um pouquinho mais confortável e aí tem aquele plus que é o seguinte, o Flamengo não precisa só vencer, o Flamengo tem que vencer e convencer o teu torcedor. Então esse que é o grande problema, a crítica do torcedor flamenguista, pelo que eu tenho acompanhado, é o desempenho do time. Parece que o time parece que a engrenagem não está funcionando, o Tite não está conseguindo tirar o melhor dos seus jogadores e é uma competição que nem sempre, aí você fala muito aqui sobre isso, nem sempre é jogar bem a Libertadores, mas nesse momento o Flamengo precisa vencer, além de jogar bem. Muito bem, e a gente sabe que o Flamengo precisa dessa resposta. Jogou bem o segundo tempo contra o Bragantino,
mas não foi o suficiente para vencer a partida, muitas reclamações com a arbitragem. Agora é Libertadores e o assunto é mais sério ainda, não é? Enquanto a Beta vai acompanhando reunião, atualizações, a gente segue aqui falando de Conmebol Libertadores. Hoje então tem rodada tripla, começando com Sul-Americana. Às 9 horas tem o Flamengo jogando pela Conmebol Libertadores e a gente já aciona o Mendel e o Léo Bertozzi, que estão no Chile acompanhando o rubro-negro. No local do jogo é Coquimbo, certo, Mendel? Olá, Bruno, Mari, todo mundo ligado no Sport Center. Eu e o Léo Bertozzi estamos aqui em Coquimbo, o palco da partida de hoje, Palestino e Flamengo pela Conmebol Libertadores, transmissão ao vivo da ESPN e do Star Plus. Flamengo ontem fez o único treino aqui no Chile para essa partida e o técnico Tite testando possibilidades, mudanças no time titular para essa partida. Ele treinou com o Rossi no gol, Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno e aí o Vinha, uma novidade pela esquerda. No meio, Alan, Gerson e De La Cruz e na frente, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Luiz Araújo e Everton Cebolinha, também duas novidades. Vale ressaltar que o Bruno Henrique ficou boa parte do treinamento na parte interna, uma precaução, talvez se eles tiverem condições pode estar entre os titulares, mas é o Tite já indicando mudanças para essa partida contra o Palestino, Bertozzi. É isso, Mendel. Um abraço para você, um abraço para o pessoal no estúdio, para o fã de esportes. Uma coisa me parece certa, a volta ao 4-3-3 mais tradicional, a dois jogadores abertos com características de drible, de velocidade, a experiência com o Gerson mais aberto ali, não que ela não possa ser repetida, mas talvez nesse momento uma recuada para tentar recuperar o Flamengo, digamos, dos seus melhores momentos. Bruno Henrique de início, Everton de início, isso a gente vai ter que esperar as escalações para saber. Mas o Vinha, por exemplo, na lateral esquerda, é um jogador que vem pedindo passagem, vem tendo um rendimento sempre alto e constante, o que nem todo mundo nesse time tem conseguido. Então acho que é uma novidade até meio lógica se a gente for pensar no rendimento. O técnico do Palestino, Vitamina Sánchez, disse que não é natural se o Palestino, em alguns momentos da partida, perder o protagonismo. Ele está preparado para isso. Então a gente imagina essa postura do Palestino, se em algum momento tiver que se defender, está preparado. É o jogo do Palestino contra o Flamengo. O Flamengo, inclusive a dificuldade que ele tem, se o Palestino tem visto, é quando o adversário justamente não tem a bola, quando o adversário se fecha no seu campo, protege bem a sua área e às vezes faz com que o jogo do Flamengo fique lento, fique pouco criativo. Essa tem sido a dificuldade do Flamengo. Então não é nenhuma surpresa se o Palestino tentar impor ao Flamengo esse tipo de dificuldade. Não vai ter pressão de torcida, aquela coisa de um estádio empurrando para cima, o Palestino está longe de casa, vai ter um público bem diminuto aqui para empurrá-lo, então não acho que nem seja essa uma questão. Às vezes o time da casa se empolga muito porque o torcedor está ali, está apoiando. Acho que o Palestino vai tentar fazer um jogo daqueles inteligentes e vai caber ao Flamengo assumir esse protagonismo que o Vitamina Santos estava se referindo. É isso aí. Reforçando o convite, hoje à noite tem Palestino e Flamengo pela Conmebol Libertadores, transmissão ao vivo da ESPN e do Star Plus. Bruno, Mari. Mendel e Léo, fiquem conosco que a gente depois também quer ouvi-los sobre a parte mais tática do Flamengo. Será que o Cebolinha será então essa vitamina que falta pro Flamengo? Pois bem, com e sem o Cebolinha. Bola. Com 16 jogos, sem 8, tá? Com ele, então o Flamengo não perdeu, com 87,5% de aproveitamento e a média de quase 2 gols por jogo, né? Sem ele, tem mais derrotas, né? Aparecem 2 derrotas, o aproveitamento cai ali mais do que ali pela metade e não dá nenhum gol por jogo. É a vitamina C? Bola. Falta? Melhora o Flamengo, assim. O que a gente pode falar, né? O Tite está insistindo muito nesse esquema com os pontas. Sim. De 2019 para cá, a gente viu o Flamengo rendendo mais com 2 atacantes e sem os pontas. Foi assim com o Jorge Jesus, foi assim com o Dorival. Né? Quando o Dorival conseguiu encaixar lá a dupla, né? Pedro e Gabigol. A melhor versão do Flamengo do Tite, com essa insistência, com esse jogo de lado mais forte, com os pontas, tem o Cebolinha. Então, acho que o retorno dele é para ser comemorado, principalmente pelo Tite. É um jogador que contribui sem a bola, é um jogador que vai para os duelos, né? É um jogador muito habilidoso, que tem o drible. Então, ali... Não que o Bruno Henrique esteja mal. Não acho que esteja mal, mas eu acho que a melhor versão, até pensando no sem bola, no equilíbrio defensivo, tem a presença do Cebolinha. Acho que o Cebolinha ele consegue ser mais comprometido sem a bola do que o próprio Bruno Henrique.
Agora, eu tenho minhas dúvidas de como é que vai ser esse Flamengo de novo tendo as rédeas da partida, tendo esse protagonismo que todo mundo espera. O Flamengo, quando enfrenta um adversário mais fechado, quando precisa ter mais poder de articulação, mais repertório criativo, ele tem sofrido. Eu tenho achado o Flamengo muito lento com a bola. Falta aproximação, falta botar velocidade no seu jogo. Né? Vamos ver se hoje ele consegue entregar isso contra o Palestino. Eu ainda acho que seria interessante o Tite cogitar e testar o esquema com 2 atacantes, porque esse elenco acho que responde melhor dessa forma. Mas aí é sem o Cebolinha, ou é com? Pode ser com o Cebolinha até com jogando, ele. mas eu acho que o Cebolinha não seria o melhor nome para jogar como um segundo atacante, por exemplo. Você tem o Bruno Henrique, que pode ser esse cara, para fazer ali a função com o Pedro. Ou o Gabigol. Ou o próprio Gabigol. Porque eu não sei, Mari, se a gente conversou isso esses dias, né? Se essa queda do Flamengo está relacionada à ausência do Cebolinha ou aos jogos mais pesados. Porque o último jogo dele, como a gente viu ali, foi o jogo contra o São Paulo, certo? De lá para cá foram os confrontos contra o Palmeiras, contra o Bolívar na altitude, contra o Botafogo. Acabou a fase de estadual e a coisa começou de verdade. Eu não tenho essa resposta, né, se o rendimento caiu porque não tem o Cebolinha ou o rendimento caiu porque os adversários ficaram mais difíceis. Então, para mim é mais uma questão de ajuste, Bruno. A gente viu o Flamengo contra o Red Bull Bragantino no primeiro tempo com dificuldade, mas no segundo a coisa andou. O Flamengo fez um bom segundo tempo contra o Red Bull Bragantino, sem o Cebolinha, com o Bruno Henrique marcando o gol, com velocidade, Luiz Araújo entrando no segundo tempo, até sofreu um pênalti no final do jogo que não foi marcado. Então, o Tite já mostrou nesse jogo contra o Red Bull Bragantino que ajustando melhor, principalmente o meio-campo, o posicionamento do De La Cruz. O De La Cruz é um jogador que precisa vir de trás, ele não pode ficar muito espetado com o atacante, com o Pedro, porque ali ele rende menos. Então, ajustando esse posicionamento, o Flamengo tende a render mais, independentemente se tiver ou não Cebolinha. Precisa ficar atento no jogo de hoje ao jogo aéreo do Palestino. O Palestino castigou muito o Flamengo no jogo do Maracanã, no jogo de ida. Tem o Marabel, que é um atacante de 1,86 m. Vocês gostaram do nome, né? Do Vitamina Sanches. É um jogo aéreo vitaminado. Toda hora buscando o Marabel, e a defesa do Flamengo tem sofrido, não é de agora com bola aérea. No ano passado, o Flamengo é eliminado com 3 gols de cabeça do Olímpia. Verdade. Sofreu gol de cabeça contra o Red Bull Bragantino. Precisa ficar muito atento no aspecto defensivo. Até por isso, para mim, se justifica o Vinha como titular, que ajuda a encorpar mais esse jogo aéreo. É que eu acho que fica muito também condicionado a isso que o Donan tinha falado, né? Do nível de intensidade que o Flamengo vai imprimir, porque a expectativa tudo bem, beleza, às vezes consegue alguns resultados, que é ótimo, não é que o Flamengo está, nossa senhora, penando para conseguir vencer. É muito mais sobre o comportamento, né, de talvez apresentar essa intensidade e essa velocidade. É esse o jogo para o Flamengo conseguir fazer isso ou não? Tem que ser, tem que virar a chave. O Flamengo, aquele negócio assim, se não for contra o Palestino, vai ser contra quem? Podia ter sido contra o Amazonas, né? Não foi. E jogando no Maracanã contra o Amazonas, e o time não respondeu. Uma atuação muito pobre, né, na parte criativa. Eu acho até com poucas ideias. O time não vem funcionando. Vamos ver como é que vai ser com esse retorno do Cebolinha, se vai ter um impacto nisso. Mas é um time pouco intenso com a bola, muito lento. E a gente já viu outras equipes do Tite rendendo ofensivamente. Sim. Ele é muito rotulado, né? Um técnico mais baseado na parte defensiva. Enfim, a gente já viu a seleção brasileira dele jogando muito bem de forma ofensiva, o próprio Corinthians. O próprio Flamengo já rendeu ofensivamente em alguns jogos. O jogo contra o São Paulo, o segundo tempo do Flamengo, foi muito bom. O time fluindo. O jogo no segundo tempo contra o Red Bull Bragantino acelerou o jogo, explorou a velocidade nas costas da defesa do Red Bull Bragantino e merecia até a vitória. Foi prejudicado pela arbitragem e não marcaram pênalti. Então, acho que é muito Tite tentar cobrar isso. E o Breiler falou sobre o De La Cruz. No segundo tempo, né, o Flamengo precisando do resultado, ele bota o Lohan para jogar como um 10 e traz o De La Cruz mais para a base da jogada. Eu também acho que a melhor versão do De La Cruz é jogando ali junto com o Pulgar, pensando no time ideal do Flamengo. Porque ele olha de frente, faz o jogo andar, conduz. Hoje, provavelmente, com esse 4-3-3, o De La Cruz vai ser o 10, vai ser a ponta do trio de meio campo. Vai ser mais ou menos ali o que o Arrascaeta seria na função. O Gerson vai ser o que ele deveria ser, né? Exato, o Gerson fazendo ali, provavelmente com o Alan, né? Isso. Jogando ali na base do meio campo. Vou ver se o time rende. Né? O Gerson até correu muito, viu? No jogo contra o Bragantino. Né? Iniciou jogando na ponta direita.
né? Depois vem jogar também como um volante. Melhorou no segundo tempo. Melhorou no como segundo todo tempo. time. Correu muito. Mas vocês acham que o Tite já vai escalar o Cebolinha? Porque o Tite, normalmente, ele é um cara dessas de respeitar processos, né? Merecimento. Não, e eu acho até que mereceu, o Cebolinha merece. Mas, normalmente, quando o cara volta de contusão, né, na carreira que a gente acompanhou do Tite, ele é isso, respeita os processos, ele é muito cauteloso. Foi a grande discussão aí do último mês. E se aparecer a escalação e tiver ali o Cebolinha, é sinal que bateu um desespero? Eu não digo desespero, porque essa é a melhor disputa do elenco do Flamengo. Mas bateu uma pressão. O Bruno Henrique está muito bem também. Bruno Henrique não está mal, marcou o gol contra o Red Bull Bragantino. Então, a permanência, a continuidade do Bruno Henrique não é algo fora da curva, ao mesmo tempo que o Cebolinha saiu do time bem, saiu como titular por contusão. Então, eu não encaro dessa forma como um dilema de desespero. No caso do Tite, o que está faltando para mim é o tal do equilíbrio. Ele prometeu o equilíbrio, ele nunca prometeu jogo vistoso, o Flamengo super ofensivo, mas um time equilibrado tem faltado. Um time que num jogo como o de hoje, contra o Palestino, um time que vai endurecer, que vai apostar muito em bola aérea, pode até ganhar o jogo ali com 1-0, 2-0 magro, mas sem sofrer lá atrás, como o Palmeiras muitas vezes ganha seus jogos. O Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro ganhando 1-0 ali, meio modorrento do Vitória, mas sem nenhum sofrimento. Falta isso ao Flamengo. O torcedor do Flamengo, eu vejo que vai entender se o Flamengo não for ali um time espetacular, mas tiver um pouco mais de segurança defensiva, não sofrer tanto nos jogos como vem sofrendo. Ah, não sei não, hein? Olha, não sei, não. Se der resultado, estiver ganhando... Ah, não, se estiver ganhando, mas não, ainda vai ter... Vai ser aquela que está ganhando e aquele negócio do... eu não tenho como reclamar. Eu não tenho como reclamar, mas não podia estar jogando mais. É porque a cobrança é muito exagerada, né, em cima do Flamengo. A cobrança é assim, e esse é aquele negócio, eu não tenho como falar, mas eu ainda não tô com o olho... Não é o meu sonho de ver o Flamengo jogando. Sim. Vai ser campeão, vai comemorar, vai ficar feliz. Mas sempre aquela coisa do... Não, o torcedor vai falar. O torcedor vai... É porque, assim, o Flamengo, ele é um clube que ele tem um DNA, uma cultura de jogo muito ofensiva, né? Então... muito recente também esse recorte, né? Sim, ainda mais o Flamengo avassalador, né? Avassalador. Acho que a comparação com 2019 não é nem benéfica para nenhum técnico. Essa sombra, né, do Jorge Jesus não faz bem para o ambiente. O torcedor tem que entender que isso passou, que talvez, mesmo com o Mister, né, o JJ voltando, ele não vai conseguir repetir aquilo em 2019. Acho que o próprio técnico português sabe disso. Mas acho que se espera mais contundência ofensiva. Não é um show. Não é você ganhar todo jogo de 5-0, 6-0, não. É o equilíbrio que o Brilê está falando, um sistema defensivo organizado, um meio campo que produza, e um time com um pouco mais de variação de jogada mesmo, assim, né? Aproximar, trocar passes, envolver um pouco mais o adversário. Eu vou chamar de novo o Mendel e o Léo, eu tenho até uma opinião sobre isso. Depois. Polêmica? Não é polêmica. Manda. Não. Primeiro deixa... Deixa eles. Estão preparando o corte lá? Não tem. Eu não sou polêmico, eu apenas desperto emoções. Mas você vai falar. Vai falar. Não, talvez eu fale. Se tiver tempo, eu fale. Mas vamos lá, vai, Mendel e Léo, porque vocês estavam trazendo essas possibilidades aí pra gente, mas tem essa questão também aí do Tite, né? Bruno, Mari, todo mundo ligado no Sport Center. Na outra participação a gente falava sobre as opções do técnico Tite, que pode mexer no time titular. Pode colocar aí o Vinha, também o Luiz Araújo, o Everton Cebolinha, recuperado de uma lesão na panturrilha, pode também voltar ao time titular. Técnico Tite que chega em uma situação delicada para essa partida. O Flamengo nas últimas 5 partidas, 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória contra o Amazonas. Nesse jogo o time foi vaiado pela torcida, Tite contestado pelos torcedores e uma situação complexa no grupo também, né? A gente tem o Bolívar disparando lá com 9 pontos, o Flamengo com 4, o Palestino com 3. É um jogo importante para o Tite nesse momento, que ele é muito questionado. Tem 2 pontos de vista do jogo. O grupo, né? O Flamengo fecha com 2 jogos em casa, esse é o último jogo fora, mas vamos supor, perdeu, o Palestino te passa na tabela. O Flamengo sai da zona de classificação nesse grupo, então entraria numa situação de pressão que se somaria a essa do questionamento sobre o trabalho do Tite nesse momento, sobre o rendimento do Flamengo
que é abaixo do que deveria ser, independentemente de rotação de elenco, independentemente dessas situações que são válidas para qualquer time do futebol brasileiro que compete nesse nível hoje, do Flamengo sempre vai ter uma cobrança muito elevada. Semana passada, a derrota para o Botafogo, a vitória sobre o Amazonas apertada com atuação ruim, 2 jogos em que o nome do Tite foi vaiado antes mesmo, né, do jogo, no anúncio da escalação. Então, quer dizer, nesse momento, essa conexão com o torcedor está completamente perdida. E como é que você reconquista? Com boas atuações, com bons resultados, e isso o Flamengo tem condição de fazer já a partir de logo mais. Sentindo o ambiente do Flamengo internamente, eles acreditam que esse é o jogo para o Flamengo conseguir um bom resultado, ter essa virada de chave, retomar a confiança do torcedor. O ambiente é favorável, né? Público aqui, cerca de 4, 5 mil torcedores no máximo, então não está jogando fora de casa. E também o próprio Palestino. O Vitamina Sanches, que é o técnico do Palestino, disse que o time pode não ter o protagonismo durante boa parte do jogo, então talvez com as linhas mais baixas. É um cenário bom para o Flamengo ter essa retomada. Sim, pra você ter uma ideia, assim, o Palestino é um time cheio de operários da bola. O Christian Soares, que jogou no Corinthians lá em 2008, né, na época da Série B, jogador que foi 3º lugar no Mundial Sub-20 com o Chile em 2007, jogadores que já passaram por cenários mais periféricos do futebol mundial, enfim. Esse é o Palestino, né, sem grandes estrelas, é um time montado em cima do coletivo, que até faz uma campanha surpreendente no Campeonato Peruano, no Campeonato Chileno, né, vice-líder, 4 pontos atrás da Universidade do Chile. Mas a diferença técnica, a diferença de investimento, tudo isso sugere que o Flamengo se imponha no jogo de logo mais. Então é isso, hoje à noite é um jogo para o Flamengo dar essa virada de chave, transmissão ao vivo da ESPN e do Star Plus, Palestino e Flamengo, direto daqui de Coquimbo, no litoral chileno. Bruno, Mari. Tá aí, galera, vídeo top com as últimas informações do nosso Mengão. Temos aqui a provável escalação para você. Com o goleiro Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Matias Vinha, Gerson, De La Cruz e Alan, Luiz Araújo ou Bruno Henrique pela direita, Everton Cebolinha está de volta e Pedro no ataque. Você gostou da provável escalação? Quem você colocaria? Quem você tiraria? Comentem aqui, fique à vontade, deixe o seu time ideal nos comentários. Eu acho o seguinte, hein, galera? Bruno Henrique, cara, está jogando bem, não pode sair do time. O Everton Cebolinha, quando se lesionou, estava jogando bem. Ele é o único jogador do Flamengo no momento que está invicto no ano. Com ele em campo, o Flamengo não perdeu ainda, né? Foram 18 jogos, 14 vitórias e 4 empates. Então o Cebolinha tem lugar nesse time, só que o Bruno Henrique não pode sair. No meu ponto de vista, eu acho que o Bruno Henrique tem que jogar. No lugar de quem? Você tiraria o Luiz Araújo? Eu acho que sim, é viável, né? E este meio de campo, você acha que tá legal com De La Cruz, Alan e Gerson? Cara, o Gerson vem jogando mal pra caramba faz tempo, né? O Wesley, a gente sempre se preocupa com a lateral direita porque o Wesley não é bom defensivamente, ele não passa confiança, essa é a verdade. Ele é novo ainda, ele vai melhorar com certeza no futuro, só que o Varela está machucado, ele está com dor na costela, né? Ele tem um probleminha na costela e não é de hoje, então é preocupante a defesa pelo lado direito por causa do Wesley. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Matias Vinha. Matias Vinha jogou e está pedindo passagem, está jogando bem, vem sendo um dos melhores jogadores do Flamengo junto com o De La Cruz, né? Léo Pereira caiu de rendimento. O Carolino não está funcionando, hein? Não sei o que está acontecendo com o Léo Pereira. Nos últimos jogos ele jogou mal, né? Eu daria mais oportunidades para o Léo Ortiz junto com o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, sim, acho que tem que ser titular do time. Bem, não é só isso, hein? Temos aqui a classificação do Grupo E da Libertadores, grupo do Mengão com Bolívar com 9 pontos, Flamengo com 4 pontos e o Palestino 3 pontos. Milionários, 1 pontinho, galera. O Flamengo tem que vencer para ir a 7 pontos e garantir a segunda posição nessa rodada, né? É o 4º jogo da rodada da fase de grupos da Libertadores. Amanhã, às 23 horas, horário de Brasília, Milionários e Bolívar. Podemos acompanhar este jogo. Se o Flamengo vencer o Palestino, temos que torcer para o Milionários vencer o Bolívar. É isso que tem que acontecer. Pensando em possibilidade de chegar em primeiro lugar no grupo ainda, galera. O Flamengo ainda sonha com o primeiro lugar, porém,
ele tem que vencer e torcer para o Bolívar perder. Então é isso. Muito obrigado a todos, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!